tem muita bobagem falada sobre Jesus. Mas muita o bobagem. que você escreveu foi o quê? Foi Não, uma eu escrevi pesquisa? eu poderia chamar de uma biografia do tempo de vida pública de Jesus. Tá. Chama Jesus, o homem mais amado da história. Não é o mais inteligente da história, como teve um livro que falava isso, porque isso aí não faz muito sentido para mim. O mais amado, a gente não pode discutir, que porra, é o cara que né, até hoje tem 1 bilhão de pessoas seguindo ele. Não tem um fenômeno igual. Segundo o show do Louis C.K., ele falou assim, vocês têm dúvida que o cara influenciou? Eu falo, que ano que a gente tá? Porra. Por quê? Depois de Cristo, né, cara? O cara dividiu a história. Antes e depois dele. Não foi bem ele, né? Foram os seguidores dele que fizeram isso. Então o livro eu conto aquilo que as pessoas não sabem. Eu leio o que está nos evangelhos ali e explico. Pô, não entende errado. Jesus falou isso, não foi isso que ele quis dizer. Entendi. Não tira do contexto aqui, senão você não vai entender nada. Tem que saber que era uma época de rebeldia. Você tem que saber que os judeus estavam enfrentando a ocupação romana. Estavam querendo se livrar dos romanos. Tem vários momentos do discurso de Jesus que tem menção a isso. Tem uma corrupção acontecendo no templo de Jerusalém. Os sacerdotes estão mancomunados com os romanos. Ele chega quebrando tudo lá? Você acha que ele estava atacando um comerciantezinho? Jesus não, ele está atacando o sacerdote. Entendeu? Ele está atacando o conceito do que está acontecendo ali. Ele está atacando a corrupção toda que tem ali. Então o livro fala disso. Eu fiz um outro livro que é Cristo, que é a continuação. Mas aí mostrando como é que os apóstolos espalharam a mensagem de Jesus, aí entra numa polêmica, Jesus teve irmão, não teve irmão, tudo indica que teve irmão. É mesmo? Claro. Eu falo isso, né? Eu faço curso sobre Jesus. Valeu, Tuti. Eu tenho cursos sobre Jesus, sobre Maria, mas biográficos na história. Sei. Toda a documentação histórica nos fala de pelo menos 4 irmãos homens e algumas mulheres irmãs de Jesus. Tudo nos leva a ter certeza de que ele teve irmão. Você pode até discutir. Quando ele foi crucificado, já tinha o irmão ou tudo é pós? Tinha, não. É? O primeiro líder da igreja depois de Jesus não é Pedro. Olha equívocos históricos. Isso é indiscutível também. Não tem discussão na história. Sei. Você vai na tradição da fé, tudo bem, é São Pedro. Você vai na história, quem continuou a igreja foi Tiago, irmão de Jesus. O que é mais do que esperado nessa região, que é consanguinidade, é fundamental. Então, foi um sucessor irmão que tomou o lugar dele na congregação, Tiago. Sim. E Tiago era um cara duro, era um líder supremo, realmente, sério, com uma causa. Tanto que ele nem recebeu o apóstolo Paulo, que não era parte do grupo, era um cara que depois se converteu. O Paulo documenta isso, que Tiago não quis nem falar comigo. Paulo perseguia, né? Sim, então quando quis falar com um líder que era irmão, não quero nem saber desse cara, não recebeu ele. Pedro recebeu, rapidamente. Teve uma pequena entrevista com ele. As pessoas não leem. Tá tudo escrito lá. E você usa apócrifo também? Demais. Se não usar... Enoque, que mais? Pô, tem mais de 200 apócrifos. Tem um livro chamado Piste Sofia, que é fundamental, Sabedoria da Fé. É um livro que tem um Jesus místico. Tem uma visão mística de Jesus, cara, mas é contemporâneo. Não é? O gnosticismo usou muito para a gente acha que Jesus é só esse que está nos evangelhos. Esse místico era em que sentido? Cara, fala da infância, aquela período perdido dele? Não. Ninguém consegue. Essa vai ser minha ficção. Exato. O que aconteceu. Eu tenho uma tese e vou defender. É aquela que o pessoal fala de ele ter ido para a Índia e tudo mais? Isso é bobagem. Bobagem, né? Também não acho. Era um negócio muito distante, né? Tanta baboseira. Você vê assim, você fala, caramba, esse cara. Eu tô falando em nome de Jesus, mas eu tô falando tanta merda. Tanta distorção de fatos, tanta interpretação errada. E as pessoas não deveriam, pelo menos, dar o trabalho de estudar. Você que vai falar de um assunto, estuda ele, conhece ele. Jesus que a gente conhece é muito distorcido. Ele não se reconheceria no que falam dele por aí. Você entrar aí, pode botar algumas igrejas, pode botar umas igrejas evangélicas, católicas, o que você quiser. Normalmente Jesus não ia se reconhecer. Provavelmente não. Tem uma brincadeira lá em Israel que os judeus fazem. Judeu é sacana, né? Rodrigo, você acha que se o Jesus viesse hoje, onde é que ele iria? Se ele tem uma igreja ou uma sinagoga, você acha que ele ia entrar onde?
A resposta óbvia é numa sinagoga. Porque Jesus nunca entrou numa igreja. Tá, essa é uma brincadeira para sacanear os católicos, uma brincadeira de judeu. Mas a realidade é que se ele olhar o que dizem do discurso dele, do que foi a vida dele, muita gente, ele provavelmente diria, não, vocês estão falando errado, vocês estão falando besteira. Estão distorcendo. Mas essa parte mística seria o quê? De a milagres? parte mística não, é o seguinte, tem uma tese de Jesus jamais ter existido carnalmente. Tá, essa é uma delas, são várias, tá? Ele tem não uma se tornou tese. carne, ele encarnava no corpo que ele quisesse. Tá. Isso está em alguns evangelhos apócrifos. Caramba. Que Jesus mudava de corpo. Tá? Aí dizem que ele tem um evangelho de Filipe, que é um dos mais interessantes sobre isso, que fala que às vezes ele aparecia como um homem calvo, às vezes como um homem jovem, às vezes barbado, às vezes não, que ele escolhia a forma como ele queria aparecer, e assim ele foi divulgando a mensagem dele. Tem um texto que eu adoro, que chama-se Apocalipse de Pedro, que por muito pouco não entrou nos evangelhos. Você sabe que evangelho não, Novo Testamento. O Novo Testamento é uma escolha. Olha, eu tenho 500 livros. A Bíblia evangélica tem texto a menos do que tem na católica. Tem diferenças. Só que um dia os caras chegaram, qual que a gente vai aceitar como verdadeiro, qual não vai? E ficaram discutindo isso uns 200 anos. Exato. Entra livro, sai livro da lista, ficaram 27. Apocalipse de Pedro quase ficou no Apocalipse que está aí hoje, quase que ia ser só o de Pedro e não o que está hoje, que é o de João. No Apocalipse de Pedro tem uma cena linda, que eu acho maravilhosa, que é Pedro olhando para a cruz e ele diz, olha, esse que está na cruz não é o verdadeiro Jesus. O Jesus é aquele que está sorrindo acima da cruz. Ele está conversando com o Espírito, ele conversa com o Espírito de Jesus. Então essa visão mística que nos leva ao espiritismo, tem também muito que nos levaria à astrologia, mas não a astrologia de jornal, aquela boba não. A astrologia séria, que vem da astronomia, que vem dos persas, que vem dos reis magos, que não eram reis, mas eram magos, que eram astrônomos da Pérsia. Zoroastrismo era a religião deles. Então tem tanta coisa para a gente entender. Que vieram seguindo alguma coisa, né? Realmente alguma coisa especial que estava acontecendo. Se eles vieram, foi por um interesse especial baseado na religião do Zoroastrismo. Erraram muito nos presentes, né? Eu, se voltasse no tempo lá do Cavalo de Troia, ia levar um PlayStation 5 para Jesus para ganhar a confiança dele. Que mirra, ouro e... Né, levar para uma criança, levar um brinquedo, né? Você já viu o filme do Monty Python, que eles fazem brincadeira, a vida de Brian? É muito bom, né, cara? Eles erram de casa, né? Então tem muita coisa. Tem muita coisa, então. Tem muita coisa. Então, eu venho mostrando isso para as pessoas e eu acho que é legal porque as pessoas querem saber. Claro. As pessoas não querem... Não tem figura mais emblemática, mais que as pessoas querem saber do que Jesus Cristo, né? E o barato o interessante é... Mas você não acha que o Henri Cristo... Henri Cristo... Eu já lembro, quem é esse cara mesmo? Ó pai, meu pai... Quem é esse? Conheço esse cara? Como assim? Eu conheço muito, mas tô esquecendo agora. Coloca aí Cara, o Henri Cristo... Que é isso mesmo, cara? Ele se diz Jesus? E ele tem uma coroa de espinhos, mas é de... É de borracha? Não é de que material? É fofinho lá, a espuma, né? Com o quê? EVA. Ah, é? E ele tá vivo? Tá vivo? Tá lá em Brasília. Tem seguidores. Tem seguidores. E risetes, Depois coloca a fotinha. E elas acham que ele é Jesus encarnado? Aí eu já não sei, né? Mas tá cheio de gente se dizendo Jesus por aí, né? Tem. Tem gente que vê anjo, né? Tá cheio por aí. É muito aproveitador, né? Então, mas esse seu interesse por Jesus, pela Nossa Senhora, vem do quê? Vem de uma busca espiritual mesmo? Ou é a parte jornalística de querer saber? O interesse é humano. Tudo meu interesse é entender que diabo nós somos. Porque é muito difícil, né? Entender a nossa história. A gente precisa... Eu gosto muito de voltar sempre na origem para entender o que está acontecendo hoje. Por exemplo, para falar de Israel, eu quero voltar 5.000 anos para entender que um dia tinha lá o cananeu que teve sua terra tomada pelos hebreus. E por aí vai. Então, para entender a nossa história de hoje, nós somos um mundo, principalmente o Brasil, né, um país cristão. Não é nem mais católico, porque a gente tem muitos evangélicos, muitos católicos. Olha lá.
Olha aí. Me lembro muito desse senhor. Sim. Exato. Ele é Jesus encarnado. Ele diz que é Jesus. Ele em diz. Cristo. Cada um com a sua Anda loucura. de mobilete, né? O fascínio por Jesus é tanto que as pessoas sonham com Jesus, Exato. as pessoas se acham Jesus, querem Teve repetir. aquela mulher, né, que transou com o morador de rua, que viu Jesus nele e tal. Aí a gente está falando de loucura, não tem outra palavra, não sei, eu não consigo achar outra palavra para definir isso. É uma fantasia que Total. muita gente vive. Mas por que escrever sobre isso? Por que estudar isso? Para entender o que a gente pensa hoje, para entender a nossa sociedade de hoje. Por que o mundo ainda é cristão? Porque 2000 anos depois, as pessoas continuam falando de Jesus e tentando entender, e pregando e rezando. Então eu quis voltar, porque eu estudei isso como criança, né? Foi numa escola católica muito dura, muito rigorosa no Rio Santo Agostinho. Tinha uns padres espanhóis bem linha dura. Mas tinha um padre muito bacana na escola que ensinava, que lia muito bem, contava a história bem. E eu fiquei sempre interessado nas histórias. Mas depois eu fui percebendo que se eu quisesse entender quem nós somos hoje, eu precisava entender de onde vem a religião cristã que nos forma e que faz parte da nossa filosofia. Né? Todo brasileiro é um pouco, mesmo um ateu, ele tem um pouco de cristianismo na culpa, formação dele. A ideia da culpa. Então eu quis voltar, porque eu não gosto de mentira, eu nunca me contentei com as versões mal explicadas. Você vê aí, assim, pastores, padres que tem canal no YouTube falando bobagem. Tem um aí que fica dizendo que na Arca de Noé tinha dinossauro. Não diga. O quê? Que tinha ovo de dinossauro ou dinossauro. T-Rex vegano. Vocês conhecem essa história? Opa!